8 horas mais 56 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o nosso Bem da Terra desta segunda-feira. E agora o nosso assunto é citros. A gente vai falar com o Guilherme Rodrigues, que já está aqui sobre o greening aí, que vem aumentando e já atinge 19% das laranjeiras de São Paulo e também de Minas. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Bom dia, Tudo Maruza. bem? Tudo jóia, e você? Fique à vontade. Obrigado. A gente vai falar sobre essa doença, né, que vem afetando os pomares aqui em São Paulo, também em Minas Gerais, vem atrapalhando a citricultura brasileira, né? Sim, o greening é a principal doença dos citros, ela é altamente agressiva, destrutiva, tem um inseto vetor que dissemina ela, que está amplamente também espalhado no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Então ela é muito prejudicial realmente para a citricultura. A gente vai falar sobre esse levantamento, né, que foi feito aí para acompanhar esse aumento. Só que antes eu queria mostrar uma reportagem que o Terra Viva fez sobre a produção de laranja aí, porque o Brasil ele é líder mundial na produção de laranja, né, e no processamento do suco. Isso se deve principalmente ao empenho dos produtores rurais que acabam utilizando as melhores técnicas para aumentar a produtividade. Você vai ver agora uma reportagem daqui do canal Terra Viva. Cada vez mais os brasileiros vão ouvir falar na Valência, essa variedade que apresenta alta produtividade. Cada planta chega a produzir 250 quilos de laranja por ano, enquanto a laranja-pera chega a 150 quilos. A Valência é mais indicada para suco. Toshio é autoridade no assunto, pesquisa frutas cítricas há 43 anos. Nessa estação foram plantadas 32 variedades nacionais e importadas. Todas passaram por enxerto para garantir tolerância à seca e às doenças. No estado de Goiás, o porta-enxerto mais usado é o limão-cravo, mas a variedade é doença provocada por vírus. A citricultura do estado de Goiás, aproximadamente 95% está embasada em cima do limão-cravo. Se aparecer essa doença, morte súbita de citros, será um desastre. Então, há necessidade de diversificar o porta-enxerto. Nós indicamos a tangerina cleópatra e tangerina sunquim. As plantas cultivadas há 6 anos estão com 2 anos de produção, mas as pesquisas vão durar no mínimo mais 8 anos para o correto acompanhamento da evolução de cada variedade. Nós estamos focando mais assim, variedades voltadas para mesa, tipo Bahia, Baianinha, Caracara, João Nunes, entre outras. A variedade Bahia é uma variedade precoce, tem a casca grossa, não tem semente, tem um sabor muito bom. A variedade Bahia, a gente tem observado que um ano produz bastante, outro ano já cai a produção. E para combater o greening, doença provocada por bactéria, os produtores brasileiros têm optado por erradicar a planta. Ela é a principal causa pela redução dos pomares da Flórida nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está sendo erradicado, enquanto que nos Estados Unidos eles estão convivendo com o uso de pulverização de micronutrientes e os coquetéis, e não resolveram. Guilherme, então a gente acaba tendo que erradicar a planta mesmo? Exatamente, é uma doença que não tem cura e a manutenção da planta doente no pomar faz com que novas plantas sejam contaminadas, o inseto se contamina e depois contamina novas plantas. E a produção dessa planta, ela despenca ao longo do tempo, ela deixa de ser produtiva. E como é que é feito nos Estados Unidos que não precisa de erradicar? Eles optaram por um outro manejo. O manejo do inseto vetor deles é muito menos rigoroso que o nosso e, consequentemente, também a eliminação das plantas não existiu para eles. Então, hoje, enquanto nós vamos falar do nosso número aqui, que está em 19% de árvores com sintomas aqui em São Paulo e Triângulo Mineiro, na Flórida, por exemplo, nosso principal concorrente, a estimativa é de mais de 90% das plantas doentes. Doentes, olha só. Então, a gente tira, né, para não aumentar e eles continuam tentando fazer um tratamento, exatamente, digamos assim, mas né? até agora nada deu certo, infelizmente. Guilherme, para bater um papo com a gente aí sobre esse assunto, eu convido agora para falar por Skype o Ibiapaba Neto, ele que é diretor executivo da Citrus BR. Ibiapaba está nos ouvindo, bom dia. Bom dia, Maruza, bom dia, Guilherme, bom dia para os amigos do Terra Viva. Eu queria falar aí primeiro sobre
A representatividade, né, do Brasil na citricultura mundial, qual que é a importância da nossa produção? Bem, o Brasil é o principal produtor de laranja e de suco de laranja do mundo. Nós somos responsáveis por cerca de 34% da produção da fruta, 50% da produção do suco, talvez um pouco mais hoje, e cerca de 75% do comércio mundial de suco de laranja. Então, sem sombra de dúvida, o Brasil ocupa aí um lugar de destaque nessa cadeia de valor que é do suco de laranja. E o principal estado produtor segue sendo São Paulo? Sim, disparado. Cerca de 80% da nossa produção, da produção de suco do Brasil, está aqui na região do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. Como é que está a produção em Ibiapaba? Porque a gente tem visto que os estoques eles estavam muito baixos, né, nos últimos meses. Esses estoques continuam baixos. E por quê? De repente, por conta do greening que a gente está conversando aqui. Não, na verdade, o green ele não tem ainda grandes impactos sobre a produção de suco no Brasil. Claro, é uma coisa que preocupa. O Guilherme, aqui do meu bom dia aí, companheiro lá do Fundecitrus, ela preocupa, o green preocupa muito, mas não por causa da média, mas por conta da infestação dele em algumas regiões. Então, quando a gente olha aí o green em torno de 19%, 20% na área total do estado de São Paulo, é um número que, se comparado com a Flórida, ele é muito bom. Mas em algumas regiões ele chega na casa dos 30%. Então, assim, ele não é 20% homogêneo em todo o estado. E quando você chega numa infestação de cerca de 30% de green, a economicidade da cultura já começa a ficar comprometida, porque além da perda que a doença causa, a gente vê um aumento no custo de produção. Mas, respondendo a sua pergunta, na verdade, a citricultura ela é bianual, ela é muito parecida com café. Então, a gente tem ano de safra grande e ano de safra pequena. Nos últimos anos, o que a gente tem visto é que as safras pequenas têm sido muito pequenas e as safras grandes têm sido muito grandes. E esse arranjo de produção que a natureza que nos provê, ela tem feito com que os estoques tenham se mantido em níveis um pouco mais baixos. Nesse ano, a gente acabou de divulgar agora, né, a passagem a passagem de estoques do Brasil, um pouquinho acima de 250 mil toneladas, que é um número bastante razoável, mas a tendência é que haja um aumento de estoques para a próxima safra, principalmente por conta de uma oferta muito grande de fruta que a gente vê neste ano. Então a oferta está grande, né? Tem melhorado. Sim, a oferta está muito grande. A gente não tem um problema em relação ao Parque Citrícola. O Parque Citrícola do estado de São Paulo, ele conta com mais ou menos 175 milhões de árvores produtivas e ele é um parque muito bom. A questão é que às vezes tem ano que o clima te dá uma safra pequena e no outro dá muito grande. Neste ano, o que tudo indica, vai ser uma das maiores safras aí dos últimos anos. Tá certo. E Guilherme, agora que está aqui também nos nossos estudos, de como é que está o consumo? Ele falou que a safra deve ser cheia, né? Ou seja, deve ter oferta, deve ter produto disponível no mercado. E a demanda? A gente tem procura? Tem procura. Bom dia, Ibiapaba. Acho que ele também pode completar. A Citrus BR trabalha forte nessa questão do consumo do suco de laranja, principalmente fora, que é onde é o nosso maior mercado. Só complementando algumas informações que ele disse, que eu acho muito válida. Desses 19%, como ele bem mencionou, da doença que vai afetar a produtividade, por enquanto algumas regiões bem melhores do que as outras, é isso que eu gostaria de falar. A gente sabe que os extremos de temperatura, eles desfavorecem a bactéria. Então esses 19%, a hora que a gente vai para o norte do estado de São Paulo ou bem para o sul, para o sudoeste, na verdade Itapetininga tem 1% de plantas doentes. Se nós pegarmos o Triângulo Mineiro, perto disso, abaixo de 1%. Se nós formos para a região agora central de Limeira, são 48% das plantas doentes. Então, é realmente essa faixa central do estado de São Paulo, por uma questão climática, é onde a doença tem os seus maiores índices. Como é que o produtor vê que a planta dele está doente? Existe toda uma sintomatologia específica dessa doença. Então, na folha é possível observar o que nós chamamos de mosqueado, que é uma graduação do verde para o amarelo. Uma folha sadia de uma planta de citros, de laranja no caso, tem uma cor verde escura, folha madura. A folha madura com graining, ela fica bagunçado ali, tem uma graduação de verde e amarelo. E o fruto também mostra o sintoma, o fruto fica pequeno, fica torto, deformado
e se você cortar ele, você vai observar que a semente ali não se desenvolveu, ela está abortada, como a gente costuma falar. E o produtor, então, ele tem que ficar sempre checando, sempre atento a isso, né? Para ver se precisar, ele já corta toda a produção. Exato. Ele tem alguma atitude, né, de imediato para não prejudicar as outras plantas, né? Exato. É rotina da fazenda, inspeção. Eles têm equipes de inspeção, inclusive a legislação fala de 4 inspeções por ano na área total dos produtores. Então isso é comum no dia a dia dos pomares. A gente falou dos Estados Unidos, né, da presença do greening lá, a gente está falando também aqui no Brasil, que vem aumentando. Em toda a América existe essa doença, né? Como é que tudo começou? É uma doença nova? É uma doença antiga? Aqui para nós, no Brasil, ela está fazendo 15 anos. 15 ela anos. apareceu aqui, primeiro relato em 2004, na região de Araraquara. É uma doença que veio provavelmente do sudoeste asiático. A laranja veio de lá, o citros veio de lá. E a maior parte também das pragas e doenças vieram de lá. Então essa bactéria chegou para nós aqui nesse período e de lá para cá ela tem se disseminado com mais força ou menos força dependendo da região do estado de São Paulo. Tá, de uma maneira geral, assim, como é que você pode dizer sobre esse levantamento do ano passado para esse ano? O ano passado nós tínhamos 18% de plantas doentes, esse ano o número agora é 19%. Isso quer dizer que nós temos 37 milhões de árvores com greening hoje no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. E os sintomas, eles podem ser confundidos com outras doenças, Guilherme? Sim, existem algumas doenças ou deficiências de nutrientes, principalmente micronutrientes, que podem confundir. Principalmente doenças, a gomose e a rubelose. A gomose é um fungo de solo que, se estiver presente, se houver machucado no tronco ou na raiz da planta, pode infectar e a parte aérea da planta vai ficar amarelada. Mas existem os sintomas típicos do mosqueado e do fruto, que são exclusivos do greening, e o produtor consegue fazer essa distinção. Ibiapaba nos escuta. Sim. Quer acrescentar alguma coisa na questão de greening também? Dar alguma dica aí para o produtor? Não, o Greening tenho certeza que o Fundecitrus é a melhor instituição do mundo, e aí eu não falo por falar não, porque realmente eles estão na liderança dessa pesquisa, mas eu só não queria deixar uma pergunta que você fez no ar a respeito do consumo, né? Isso. Eu acho que o consumo é hoje em dia, junto com o Greening, um dos grandes gargalos que a gente tem. A gente tem visto queda nas exportações brasileiras já de alguns anos, isso é uma coisa que preocupa bastante. Apesar do Brasil ter toda essa predominância no mercado mundial, por ser o grande produtor de suco de laranja e disponibilizar o produto aí para centenas de países no mundo todo, no final das contas, quem manda nesse mercado é o consumidor. E a grande oferta de bebidas substitutivas ao suco de laranja tem feito aí um estrago bastante grande na cadeia de suco. O mundo perdeu aproximadamente quase 500 mil toneladas de consumo por ano desde 2003. Né? Isso é muita laranja. Isso corresponde a mais ou menos a quase 30% da safra brasileira. Então é como se hoje em dia, com a mesma safra, a gente tivesse um consumo 30% menor. E isso tem impactado nas exportações brasileiras, que tem caído também nos últimos anos. Então, junto com o Greening, eu acredito que essa luta pelo consumidor, pelo coração do consumidor, ela está entre os grandes desafios para essa cadeia de valor. E o que fez com que acontecesse essa queda, essa baixa no consumo, Ibiapaba, na opinião de vocês? Olha, são alguns fatores. O principal deles é justamente a oferta de mais bebidas. Hoje você tem uma gama enorme de lançamentos que são feitos diariamente no mundo todo. Então, isso sem dúvida afeta o setor de sucos como um todo, não só o sabor de laranja em particular, mas toda a cadeia de suco. Outro fator que é importante é a questão da ocasião de consumo. O suco de laranja está muito posicionado no café da manhã. E hoje em dia a vida moderna ela impõe um ritmo para as pessoas em que aquela velha cena do café da manhã em família, com suco de laranja e um café da manhã longo, né, com as pessoas sentadas na mesa, é uma coisa que está ficando cada vez mais em desuso. Então, à medida que você limita o tempo de exposição da principal ocasião de consumo,
você também acaba limitando o consumo em si. Então, esses são dois aspectos que são bastante importantes. E aí, claro, também tem também tem alguns outros aspectos, como uma publicidade negativa que foi feita acerca do suco de laranja nos últimos anos, fazendo correlações do suco com altos índices de caloria e glicemia, o que não é verdade, e isso tem prejudicado também a compreensão do consumidor sobre por que ele deve consumir um copinho de suco de laranja todo dia. E existem algumas políticas agora para poder aumentar esse consumo? Não, política não existe, eu nem sei se tem que existir, né? Isso é um problema privado e ele está sendo tratado de forma privada, né? No mercado exterior, né? Pelo menos. A gente tem uma campanha em parceria com a Associação Europeia de Sucos de Fruta e mais de 30 marcas na Europa que são investidos 6 milhões de dólares por ano, justamente para tratar dos aspectos positivos do benefício do suco de laranja. E, em compensação, aqui no Brasil, é um mercado que cresce muito. O mercado de suco pronto para beber, que até 6, 7 anos atrás não existia no Brasil, hoje em dia já é um mercado de quase 300 milhões de litros, que é um mercado bem interessante já começa a ficar um mercado significante. Só para a gente entender mais ou menos, comparar um pouco, enquanto o mercado brasileiro de suco de laranja pronto para beber, e a gente exclui a fruta fresca para o consumo, ele é de 300 milhões de litros aproximadamente. Nos Estados Unidos, esse mercado ainda é de 3 bilhões de litros. Então, quer dizer, o Brasil ele ainda tem um consumo que é 10% aí do mercado americano, quando a gente compara a litragem de suco pronto para beber. Então, tem um enorme espaço aqui ainda para o mercado interno. A gente vê outros países crescendo também o consumo, como China, mas ainda com uma base muito pequena, se comparado aos principais consumidores. Então, por um lado, a gente tem esperança que esse mercado ele possa voltar a crescer, mas, por outro, ainda tem muito trabalho duro para ser feito pela frente. Com certeza, Ibiapaba. Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no nosso Bem da Terra, junto com o Guilherme aqui nos nossos estúdios, viu? Imagina, é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço para o Guilherme também. Um abraço, bom dia. Guilherme, muito obrigada pela participação. Quer deixar o contato para quem quiser ter acesso ao levantamento ou saber mais sobre essa doença, né, que vem prejudicado bastante a citricultura brasileira? Sim, no nosso site existem uma gama enorme de materiais, www.fundecitrus.com.br. Também tem o 0800 11 21 55, pode ser tiradas dúvidas também pelo telefone. Tá certo, Guilherme, muito obrigada pelas informações, Obrigado a vocês. como sempre, obrigada, viu? E agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Não saia daí, fica aqui com a gente no Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Até mais!